programa anterior. Estivemos por Bodrum e diversão e agitação não faltaram. Bodrum, que é um paraíso turco, mereceu a sua visita. Começamos hoje a nossa rota por Bodrum. E aí, o que você achou do programa anterior? Mas calma que ainda não terminamos a nossa rota por Bodrum. E no programa de hoje, vamos mergulhar nas profundezas do oceano sem sair da terra firme. Enquanto as exposições nos levam em uma viagem pela Idade do Bronze, arcaica, clássica e helenística, revelando os mistérios da rica história náutica da Turquia. Nós estamos falando do Museu Arqueológico Subaquático de Bodrum. Então não perca o programa de hoje e continue conosco, conhecendo o Castelo de São Pedro. Alpe, aqui que chegava o mar, nessa parte aqui? Sim, até o fundo o mar chegava. Até lá ao fundo? Sim, é um tipo moto com a água para inimigos, né? Ou seja, só dava para passar aqui através mesmo de uma ponte, né? Sim, uma ponte para fazer parte da defesa do castelo. Agora, atualmente, temos ali algum café, né? Um café com mesinhas e tudo mais. A gente já consegue fazer uma viagem no tempo, imaginando realmente aqui com água. Os inimigos não conseguiam passar, então, só através da ponte. Incrível. Nos últimos anos, o castelo tem sido usado para diferentes propósitos. Foi usado como base militar pelo exército turco durante a revolta grega em 1824. O rei dos cavaleiros hospitaleiros se chamava Grande Mestre. Grande Mestre. Tipo em república, na verdade, Grande Mestre. Um dos grandes mestres aqui é Virgem Maria. Aqui tem Grande Mestre, lado direita. Lá tem dois santos, São Pedro e São João. Aqui. O castelo foi nomeado depois São Pedro, mas foi construído pelos cavaleiros de São João, as cruzadas, guerreiros cristãos. E também clérigos, guerreiros clérigos, uma fraternidade, né? Grande fraternidade. Alguns desses símbolos dos países, como a Inglaterra, como a Bélgica, como a Alemanha. Mas aquilo ali que a gente consegue ver é o original ou eles refizeram? Original. Original é muito antigo do que esse castelo. Esse castelo foi construído em 1402, 5, mas esses mármores vêm dos outros prédios antigos, muito mais antigos. Okay. Só colocaram aqui. Sim, mármores aqui, 4, 5 séculos antes de Jesus Cristo. 4 séculos antes. Especialmente vem do tumba de rei Mausoleu. Rei Mausoleu considerado como um dos 7 maravilhas do mundo, né? Provavelmente maior túmulo construído pelo um rei, como pirâmides. Aqui, fica aqui em Bodrum. Nossa, agora não, a gente vai ver depois. Em 1895, o castelo foi transformado em uma prisão. Durante a Primeira Guerra Mundial, o castelo foi atacado por um navio de guerra francês, derrubando o minarete e danificando várias torres. Uma ilha turca aqui,
Outra grande ilha é uma ilha grega, Kos, como sabem. E tem uma outra ilha, nesse sentido, é Rhodes. Para 200 anos, Petrium era uma cidade de ilha Kos, mas depois foi invadido pelos turcos no início do século XVI, virou uma cidade turca. Faz parte do Império Otomano depois. Então, a gente vai entrar num outro pátio agora. Podem ver como as colunas foram recicladas, né? Normalmente as colunas dos prédios romanos, mas viraram parte desse torre, viraram material de construção depois, essas colunas dos romanos aqui. E esse minarete aqui também é mais recente? Mais recente, esse é mais recente. Esse castelo foi bombeado pelos franceses durante a Guerra Mundial, foi destruído e depois 15 anos atrás, o governo turco eles reconstruíram minarete aqui. Normalmente é um chapéu, normalmente é uma igreja, foi construída pelos venezianos, mas depois conquista virou uma mesquita para quase 500 anos, né? E depois, durante a Guerra Mundial, os franceses bombaram, destruíram minarete só 15 anos atrás. Foi reconstruído. Mas parece um chapéu católico, né? Um chapéu com um cruz. Olha, muito interessante. Tem um cruz e tem um minarete. No século XIX, a capela que havia sido convertida para o uso como mesquita teve um minarete adicionado. Após a Grande Guerra, os italianos estabeleceram uma guarnição no castelo, mas se retiraram em 1921, quando Mustafa Kemal Atatürk chegou ao poder, quando o castelo ficou vazio por 40 anos. Como eu falei, como 500 anos. E depois virou um pequeno museu para mostrar um dos naufrágios. A gente vai ver em breve. Mas agora é vazio, como um capelo. Antigamente, durante as cruzadas, aqui podemos ver as ruínas do que foi um castelo romano. Era uma cidade grande, tinha vários templos aqui, templos dos deuses romanos, gregos romanos. Cada altar aqui vem de um templo. Olha o número dos templos para sacrificiar os animais para os deuses clássicos, deuses gregos e romanos. Mesmos deuses, mas têm diferentes nomes. Época grega tem diferente, época romana tem diferente. Não só cristãos, mas cristãos usavam esses pedras para construir o castelo. Aqui tem um hammam, foi construído pelos turcos, porque hammam é um costume tradicional dos turcos. Os otomanos, sim. Essa cúpula lá é a cúpula de um hammam. Os turcos originais são nômades, vêm de Oriente, Médio Oriente, né?
nós somos guerreiros, não sabemos muito como viver nas grandes cidades, como dominar, como governar as cidades. Por isso, depois invadir essa parte do mundo, se chama Anatólia, né? Nome de terra, e virou parte do Império Turco, Império Selçuk naquelas dias. A gente pedimos ajuda para os árabes, para os persas, uma cultura muito alta, né? Muita ciência, astronomia e tudo, médico, tudo, para ajudar-nos, para mostrar-nos como governar cidades, grandes lugares urbanizados e tudo. Antes do século IX, os turcos foram nômades. Então, vamos entrar nesse torre, é um museu. Cada lugar, cada torre, virou um museu de um naufrágio. O castelo é um museu, mas dentro do castelo tem também um museu de arqueológico submarino. Primeiro museu arqueológico submarino, na verdade, onde essa ciência arqueológica submarina foi inventada, aqui, nesse lugar. Quando fizeram esses descobrimentos desses naufrágios, a gente vai ver agora. Vamos ver. Muito antigo. Século IV antes de Jesus Cristo. Faz parte do palácio de esse rei muito famoso. Normalmente um satrapa. Satrapa é como governador, rei dominava pelos persas. Então, o palácio de rei mausoléu estava aqui. Mas cruzados depois construíram um castelo em cima do palácio de rei mausoléu. Essas pedras têm mais de 1.800 anos de diferença das pedras do castelo. Nós estamos em Bodrum. Conhecendo o Castelo de São Pedro, um marco de Bodrum instantaneamente reconhecível e uma das principais atrações turísticas da cidade. Confira nossa rota pela Turquia. Para armazenar azeite e outros vinho, tudo, para carregar com os barcos. Vidro tem muitas praias em África Norte. Aqui não tem muito areia. Por isso, muito material para fazer vidro, utensílios vidros, vem de África Norte. Vem de Levante, Médio Oriente. Vemos aqui as armas que a tripulação usava.
Aqui é a parte original do barco que foi encontrada. E vemos aqui também uma parte que foi recriada para que os visitantes pudessem ter ideia de como eram os barcos da época. Nesses barcos, vemos muitos vasos de azeite, mas para eles, o principal mesmo era transportar o vidro. Para nós, hoje, nas fábricas, é muito fácil produzir vidro, né? Material de vidro, para mostrar. Mas para eles é muito difícil. É por isso, quando negócio foi quebrado, eles não jogam fora, eles usam depois. Dentre muitas armas, também encontramos o tridente, que eles usavam para pescar. E aqui vemos umas agulhas, eles usavam para consertar as redes de pesca. O barco entrou para essa baía aqui para passar a noite, mas não consegue. O Museu da Arqueologia Subaquática de Bodrum é uma das principais atrações da cidade, acumulando uma coleção impressionante de destroços de naufrágios e artefatos provenientes de escavações submarinas ao longo da costa do Egeu. Primeiros cristãos do mundo. Cidade capital era Constantinopla, os romanos. Mas históricos hoje eles falam bizantinos, porque se você fala romana pode ser Roma da Itália, né? Mas esta aqui era a capital dos romanos mais que 1000 anos, cidade Constantinopla. Por isso falamos assim, bizantinos. Bizantinos são romanos. Então, os romanos eram comerciantes. Esses artefatos aqui, os utensílios, eles usavam para fazer comércio. Cheio de pedras para fazer peça, né? Como quilha. Não tem tecnologia de produzir quilha naquelas dias, quilhas grandes. Também não é útil, não pode entrar as baías com grande quilha. Por isso eles usam grandes pedras para o fundo do barco. Este barco tem 19 metros de comprimento. Nós não usamos cisternas nesses dias, mas naquelas dias eles precisavam desses cisternas, muito importante. O teatro antigo de Halicarnasso, lá.
Depois a gente vai passar de van pela frente para dar uma olhada. Essas aqui são as ruínas do Palácio de Rei Mausoleu. Agora, nós vamos para ver o naufrágio mais antigo do mundo. Não somente é mais antigo, também um naufrágio com a carga muito importante, com o selo de rainha de Egito, mulher de Nefertiti, mulher de Ramsés III. Então, muito importante, uma carga muito luxuosa, com ouro, com materiais luxuosos, mudou a história. Eles descobriram esse naufrágio em 1982. E antes de 1982, eles não tiveram uma ideia sobre os naufrágios. Mudou a história, é muito importante por isso. Vamos ver. Essas pedras aqui, âncoras. Âncoras? Âncoras, sim. Âncoras dos navios. Como o guia disse, aqui vemos como eram diferentes as âncoras antigamente. Chegamos ao fim da nossa rota de hoje, mas não perca o nosso próximo programa. E no próximo programa, vamos continuar a nossa aventura pelo Castelo de São Pedro, em Bodrum, na Turquia. E vamos descobrir também os segredos do Museu Subaquático, juntamente com o nosso guia turco. Por isso, não perca!